Oi, galera! Vamos seguir com o nosso conteúdo do caderno 6, que fala sobre diversidade animal. O capítulo 3, que fala sobre os invertebrados mais complexos. Na verdade, será a parte 2 desse capítulo, né? Como nós já conversamos e eu já expliquei para vocês anteriormente, eu dividi esse capítulo em duas partes. E essa segunda parte vai focar nos moluscos e nos equinodermos. Aqui as recomendações de estudo que eu sempre deixo, sempre vou deixar para vocês poderem relembrar, né? E para que vocês possam otimizar esse momento de estudo de vocês, tá bom? Aqui o gabarito das questões da última aula, né? Que foram as questões sobre os artrópodes. Iremos corrigir na videochamada, mas eu também deixo aqui para que vocês possam recorrer. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá? Vocês já sabem também o meu e-mail. Então, qualquer coisa, podem falar comigo. Nós vamos iniciar essa segunda parte falando sobre os moluscos. Vocês vão perceber que a videoaula de hoje ela vai ter uma dinâmica diferente. Por quê? Porque as aulas, de uma forma geral, que falam sobre os animais, a diversidade animal, os filos, elas têm muitos detalhes, né? Mais detalhes que o normal na disciplina de biologia. E à distância, né, fica difícil explicar isso sem ter recursos visuais que sejam bons, que de fato levem vocês ao entendimento daquilo ali, tá, gente? Então, assim, eu trouxe vídeos do canal Quadro, não são vídeos da minha autoria, são vídeos do canal Quadro Oficial, que são muito bons. Eles resumem as informações, eles explicam direitinho, de uma forma super visual e muito explicativa, tá? Então, assim, eu trouxe para vocês hoje para falar sobre esses dois grupos, esses vídeos, vocês vão ver. E eu acho que vai ser muito bom, prestem atenção, não são vídeos muito longos, tá? E aí vocês podem me perguntar, por que não mando os vídeos separadamente? Primeiro, eu sei que muitos de vocês, quando eu mando vídeos complementares ou vários vídeos separados, não assistem, né? A verdade é essa. Então eu sei que muitos não assistem. E segundo, isso aqui vai facilitar, colocar tudo, sintetizar tudo numa videoaula só, vai facilitar a vida de vocês, vai ajudar no entendimento. Eu também faço uma triagem inicial, tá? Eu não só jogo os vídeos aqui, não. Eu faço uma triagem, vejo o que vai ser interessante, o que condiz com o material didático de vocês, faço alguns cortes em algumas partes. Então, assim, é por isso que eu prefiro colocar tudo em um vídeo só, tá? E vocês também acompanham aí o raciocínio de uma maneira melhor. Então, o livro de vocês separa esse conteúdo dos moluscos em 3 tópicos: estrutura e funcionamento, diversidade e classificação e reprodução. É o que nós vamos ver através dos vídeos, tá? Em alguns pontos, o livro de vocês é até um pouco superficial. Então, assim, prestem atenção mesmo, tá? Esses vídeos, eles vão trazer todos esses tópicos de uma forma bem bacana, tá? Vai falar sobre as características gerais, a classificação e a reprodução desses animais, tá bom, gente? Então, vamos lá. De agora vamos começar a falar sobre os moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, normalmente protegidos por uma concha calcária. E eles podem ter tamanho de 1 milímetro, como por exemplo certos caramujos, ou então atingir até 20 metros de comprimento, que é o caso das lulas gigantes. Esses animais podem ser encontrados em vários tipos de ambientes, no mar, na água doce, na terra. São animais triblásticos e o que isso significa? Que eles possuem endoderma, mesoderma e ectoderma. Além disso, são animais celomados e nós já vimos na aula sobre cavidades corporais que o celoma é uma cavidade muito importante porque ele serve como proteção e espaço para o crescimento dos órgãos internos, além de ter importante função como esqueleto hidrostático.
E os moluscos também apresentam simetria bilateral, que é aquela simetria muito importante para o processo de cefalização, do surgimento da cabeça. Mas além dessas características gerais, quero mostrar também a organização corporal dos moluscos. Os moluscos já possuem uma cabeça onde estão localizados os órgãos do sentido. Alguns possuem tentáculos que vão ser muito importantes para a visão, para o tato. E o surgimento dessa cabeça, pessoal, como eu já falei, está muito relacionado com a simetria bilateral. Além da cabeça, os moluscos apresentam pés, que são muito importantes para a locomoção. Os pés, em algumas espécies, também exercem a função de natação, de escavação, de fixação no substrato. E também, pessoal, os moluscos apresentam um saco visceral. O saco visceral nada mais é que uma espécie de bolsa, que vai ser importante para abrigar os órgãos internos. A maioria dos sistemas fisiológicos que nós vamos ver nas próximas aulas estão localizados aqui dentro desse saco visceral. O revestimento do saco visceral recebe um nome especial e é chamado de manto. O manto nada mais é que uma dobra da epiderme e ele desempenha uma função muito especial, que é a produção da concha. A concha nos moluscos é composta principalmente de carbonato de cálcio. E essa concha, pessoal, pode ficar interna dentro do corpo do animal, como é no caso das lulas, ou então ausente, como acontece nas lesmas. E por que a concha é importante? Bom, nós vamos ver nas próximas aulas que a concha confere uma proteção para o molusco. E nós vamos sempre lembrar que os moluscos são animais de corpo mole e quem dá a resistência e proteção para esses animais é a concha. Além disso, a concha funciona como apoio da musculatura e é importante para a sustentação esquelética. Só que o desenvolvimento dessas partes nos diferentes tipos de molusco varia. Por exemplo, os polvos apresentam a cabeça e os pés bem desenvolvidos. Já as ostras têm uma cabeça quase inexistente e a parte do saco visceral que é a mais desenvolvida. E essas diferenças nessas partes são importantes para a divisão dos moluscos em várias classes. Vamos falar sobre a classificação dos moluscos. No filo dos moluscos existem várias classes. Por exemplo, a classe gastrópoda, que é a maior classe de todas. Ela é a mais diversificada e apresenta o maior número de espécies. Existem cerca de 70.000 gastrópodes. Nesta classe nós encontramos os caramujos, que vivem em ambientes de água doce ou em água do mar. Também temos os caracóis, que são animais que vivem em terra firme. E neste grupo também nós encontramos as lesmas. Normalmente, esses animais, que são animais terrestres, apresentam uma concha mais leve e é também uma concha mais fácil de ser carregada. Além disso, esses animais apresentam uma respiração pulmonar, que nós vamos ver na aula específica sobre sistema respiratório. E aqui, pessoal, é muito interessante que o pé dos gastrópodes é muito musculoso e desenvolvido. E existe uma glândula que secreta um muco. E esse muco é muito importante para o deslizamento do animal. E ele facilita a locomoção dos gastrópodes. E aí, pessoal, para vocês não se esquecerem dos animais que fazem parte desse grupo, é só olhar para o nome. Gastro significa estômago e poda, pé. Esses animais apresentam, então, o saco visceral, que é onde está o estômago, diretamente em cima do pé. Por isso que eles são chamados de gastrópodes. Além dessa classe, existe também a classe bivalvia, que é a classe dos bivalves. Nesta classe, nós encontramos moluscos que apresentam uma concha com duas valvas. E essas valvas se articulam em uma espécie de dobradiça,
que é elástica. Então, elas se abrem e fecham. E por terem duas valvas, esses animais são chamados de bivalves. Nessa classe, nós encontramos as ostras, os mexilhões, mariscos. E repare, pessoal, que esses animais, além de terem duas valvas, apresentam uma redução da cabeça. Eles também não apresentam a rádula, que é aquela língua raspadora dos moluscos, que nós vamos ver na aula de sistema digestório, e também são animais filtradores. Eles conseguem alimento pelas brânquias. Continuando a nossa classificação, nos moluscos nós encontramos também a classe cefalópoda, que é a classe mais desenvolvida. Nessa classe, nós encontramos animais que são exclusivamente marinhos, e é aqui que estão os polvos, as lulas e os náutilos. E aqui, olhando para o nome, nós temos céfalo, que significa cabeça, e poda, como eu já falei, significa pé. Então, esses animais apresentam uma cabeça ligada ao pé. Normalmente, o pé dos cefalópodes é dividido em vários tentáculos, que são fortes e musculosos. E nesses pés existem também ventosas adesivas, que vão ser muito importantes para a locomoção e também captura das presas. E alguns cefalópodes, como por exemplo os polvos e as lulas, apresentam uma bolsa que armazena um pigmento escuro. Durante uma situação de perigo, esse pigmento escuro é liberado, como se fosse uma tinta. E essa tinta se espalha na água, formando uma cortina negra, que vai ser importante para encobrir a visão do predador. Essas três classes são as mais importantes e são as que costumam aparecer nas provas. Mas existem outras duas classes que eu vou falar para vocês. A primeira delas é a classe monoplacófora. E como o próprio nome diz, esses animais apresentam uma concha com uma só placa. Como principal representante dos monoplacóforos, nós podemos citar a neopilina. A neopilina é um molusco que vive em águas muito profundas. Esses animais são encontrados entre 2 a 7 mil metros de profundidade. E por último, nós temos também a classe poliplacófora. Nessa classe, nós encontramos moluscos que apresentam uma concha que é dividida em várias placas. Normalmente, essa concha recobre todo o dorso do animal e são animais marinhos, como por exemplo os quítons. Então, pessoal, fechamos por aqui com essas 5 classes dos moluscos. Pensar como acontece a reprodução de um molusco? Nessa aula nós vamos ver esse processo. Mas antes de falarmos da reprodução, vamos lembrar aqui alguns conceitos. Por exemplo, os moluscos podem ser dioicos ou monóicos. Ser dioico, então, significa ter sexo separado. Existe um molusco fêmea e um molusco macho. E o que significa ser monóico? Ser monóico significa ser hermafrodita. Os dois sexos são encontrados em um único indivíduo. Além disso, os moluscos também podem ter fecundação interna, o que significa uma fecundação dentro do organismo, ou então uma fecundação externa, quando os gametas são lançados no meio ambiente e o zigoto é formado fora do corpo do animal. E além disso, para complicar a situação, os moluscos também podem ter desenvolvimento direto quando não apresentam larvas ou desenvolvimento indireto quando apresentam as larvas. Então, pessoal, muita atenção, porque como vocês podem ver aqui, a reprodução dos moluscos pode acontecer de diversas maneiras. Mas como que acontece a reprodução nas principais classes? Bom, vamos lá então. Primeiro falando da classe dos bivalves. Bom, a maioria dos bivalves e alguns gastrópodes são dioicos. Isso significa que existe um bivalve fêmea separada do bivalve macho.
E neste caso, acontece liberação de gametas na água, tanto os gametas masculinos como os gametas femininos. Então, no ambiente externo vai acontecer a união desses gametas formando um zigoto. Então, pessoal, reparem aqui que a formação desse zigoto aconteceu no ambiente externo. Isso significa que essa fecundação é externa. E aqui está o zigoto. Só que esse zigoto vai se desenvolver em uma larva. Essa, pessoal, é uma larva ciliada que começa a nadar ativamente e ela é chamada de larva trocófora. Então, nós temos aqui a larva trocófora. Em algumas espécies, essa é a única larva formada. Porém, na maioria dos bivalves, essa larva se desenvolve em outro tipo. E qual é esse outro tipo? Essa segunda larva é chamada de larva veliger. Nela já acontece o início da formação da concha e também do pé. E esse é um tipo de larva muito comum encontrado na maioria dos bivalves. A larva veliger vai então se desenvolvendo, formando os indivíduos adultos. E aí, pessoal, se existe larva, nós falamos que esse desenvolvimento é do tipo indireto. Em alguns gastrópodes, por exemplo, no caracol de jardim, acontece um processo diferente. Esses animais são monóicos. Cada indivíduo apresenta uma única gônada, que é chamada de ovoteste. E o que vocês acham que essa gônada produz? Como esses indivíduos são hermafroditas, a ovoteste produz tanto os óvulos como também espermatozoides. Só que para acontecer reprodução deve haver fecundação cruzada. Isso acontece da seguinte maneira: dois caracóis que estão sexualmente maduros se encontram e a partir daí eles encostam seus poros genitais. Então, pessoal, aqui acontece cópula e cada um introduz o pênis no parceiro. Acontece então uma troca de espermatozoides entre esses dois indivíduos. Após a cópula, os parceiros se separam e os espermatozoides ficam armazenados dentro do corpo do animal. Então, pessoal, aqui já existe cópula e a fecundação acontece dentro do corpo do animal. É então uma fecundação interna. Então, esses espermatozoides que ficaram aqui armazenados vão fecundar os óvulos. Acontece a formação do zigoto, que vai ser envolvido por uma espécie de casca gelatinosa. A partir do poro genital, esse ovo vai ser eliminado para o meio ambiente e dele já vai surgir um pequeno gastrópode. Não existe formação de larva e nós falamos que esse desenvolvimento é direto. E esse pequeno caracol vai se desenvolver formando o indivíduo adulto. E para fechar, pessoal, vamos falar da reprodução nos cefalópodes. Como que um polvo se reproduz? Bom, aqui também existe separação dos sexos. Temos um polvo macho e um polvo fêmea. O polvo macho produz espermatozoides e esses espermatozoides ficam acumulados em uma espécie de pacote. Esse pacote cheio de espermatozoide vai ser introduzido no corpo da fêmea. Dentro do corpo da fêmea vai acontecer então a fecundação. Essa fecundação é também uma fecundação interna, porque está acontecendo aqui dentro, e vai acontecer a formação de vários ovos. Esses ovos são também cobertos por uma casca gelatinosa e vão ser depositados no meio ambiente. E essa liberação dos ovos é muito interessante, porque normalmente as fêmeas depositam os ovos em lugares seguros, por exemplo, embaixo de rochas, dentro de cavernas. Esses ovos ficam protegidos e, com o passar do tempo, eclodem, formando novos indivíduos. Para fechar, os cefalópodes podem ser dioicos, a fecundação é interna
dentro do corpo da fêmea e o desenvolvimento é direto, porque não existe larvas. Terminamos por aqui com essa aula de reprodução. Então, gente, é bem visual, né? Bem didático. Então, nós acabamos de ver as características gerais, a classificação e a reprodução dos moluscos, ok? A partir de agora, nós veremos tudo isso dos equinodermos. Se quiserem dar uma pausa, respirar, tomar um café, tomar uma água, levantar, dar uma volta na casa, né? E voltar é um bom momento, né? Porque são muitas informações mesmo, muitos detalhes, mas vai dar tudo certo. Então toma uma aguinha, um café, alguma coisa, desperta e volta, né? Não fica no automático não, senão vocês não vão absorver nada, tá bom? Então, beleza. Se quiserem fazer essa pausa para retornar depois, façam aí essa avaliação de vocês mesmos. E vamos aqui então prosseguir, tá? Assim como eu fiz anteriormente, eu coloquei aqui os tópicos que o livro de vocês aborda, né? Que são diversidade e classificação dos equinodermos, estrutura, funcionamento e reprodução. Essa parte, inclusive, está num único texto, então está bem resumida até. E eles destacam o sistema ambulacrário, tá? Então eu peguei vídeos e uni que tinham justamente essas informações, tá? No caso dos equinodermos também, características gerais, classificação, sistema ambulacral, que é algo bem característico e importante de ser reforçado, e reprodução e regeneração por fim, tá bom? Então vamos lá. De agora vamos começar a falar sobre um novo filo, o filo dos equinodermos. Vocês sabem o que esse nome significa? Bom, pessoal, do grego, equinos significa espinhos. E dermos vem de pele. Então, são animais que apresentam espinhos na superfície do corpo, na pele. E onde esses animais são encontrados? Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos. Eles vivem no mar. E nesse grupo fazem parte a estrela do mar, o ouriço, o pepino do mar. Nós vamos ver todos esses representantes na próxima aula. Para essa aula, quero mostrar as características gerais do grupo. E vocês sabem me dizer quais são essas características gerais dos equinodermos? Bom, a primeira, que eu já falei, é a presença de espinhos ao longo da superfície do corpo. Então, já desenhei aqui a estrela do mar, que é o representante mais famoso dos equinodermos. E aqui estão representados os espinhos recobrindo todo o corpo da nossa estrela. Mas além disso, o que nós podemos falar dos equinodermos? Bom, eles são animais triblásticos. E o que isso significa mesmo? Ser triblástico significa apresentar 3 folhetos embrionários, o endoderma, mesoderma e o ectoderma. São também animais celomados. Isso significa que eles apresentam o celoma. Nós já vimos que o celoma é aquela cavidade cheia de líquido. E nos equinodermas, o celoma apresenta uma importante função. Mas qual função é essa? Nós vamos ver nas próximas aulas que várias substâncias são transportadas por difusão aqui no celoma. Além disso, os equinodermas são animais deuterostômios. Muita atenção, pessoal. Esse é o primeiro grupo que nós falamos que é deuterostômio. E o que é que isso significa? Isso significa que o blastóporo, que é uma cavidade encontrada durante o desenvolvimento embrionário, que nós já vimos nas aulas iniciais de zoologia, origina primeiro o ânus. E a boca só é formada mais tarde durante o desenvolvimento embrionário. Os equinodermos são animais não segmentados. Relembrando, nós vimos até agora que anelídeos e artrópodes apresentam o corpo cheio de segmentos. Neste caso, não existe esses segmentos.
Os equinodermos apresentam uma simetria radial. Muita atenção, pessoal, que a simetria bilateral pode ser encontrada na fase de larva, mas o adulto apresenta simetria radial. Mas o que é isso mesmo? Animais que apresentam simetria radial podem ser cortados de várias maneiras. Eles apresentam vários eixos de simetria. Reparem que existem vários eixos onde esses animais podem ser cortados. Esses animais apresentam um endoesqueleto, um esqueleto interno. Mas como que esse esqueleto é formado? O endoesqueleto, pessoal, tem origem no mesodermo. Na verdade, ele é um conjunto de placas que são articuladas. E de que essas placas são feitas? Essas placas, pessoal, são feitas de substâncias calcárias, como, por exemplo, de carbonato de cálcio. E é dessas placas que se projetam os espinhos, que vão recobrindo todo o corpo do animal. E para terminar, os equinodermas também apresentam um sistema muito especial. E que sistema é esse? Bom, eles são o único filo que apresentam um sistema ambulacral. Mas isso vai ser o assunto para outra aula. Só quero adiantar aqui que o sistema ambulacral nada mais é que um conjunto de bolsas que ficam cheias de água. E é a partir desse sistema que os equinodermos conseguem, por exemplo, se locomover. E aí, pessoal, para terminar, só quero destacar aqui a presença de duas características que estão muito relacionadas com o nosso filo, o filo dos cordados. Mas quais características que são essas? O fato dos equinodermos serem deuterostômios e também apresentarem esse endoesqueleto de origem mesodérmica, além de outras características, fazem com que este grupo de invertebrados seja evolutivamente mais próximo dos cordados. Essas duas características sempre caem nos vestibulares, então muita atenção. Terminamos por aqui com o filo. Vocês sabem quais são as classes dos equinodermos? A partir de agora, vamos falar as 5 principais classes de equinodermos. Bom, a primeira é a classe mais famosa e nós chamamos de asteroideia. Mas quem são os representantes dessa classe? Aqui, pessoal, nós encontramos as famosas estrelas do mar. São animais achatados que apresentam o corpo em formato de estrela. Eles podem ter 5 ou até 50 braços. E são animais muito comuns. Nas praias do Brasil, por exemplo, é muito fácil encontrar estrelas do mar. Então, está aqui representada uma estrela do mar, que é o representante mais conhecido dos equinodermos. Além dessa classe, nós temos também a classe Equinodeia. E quem são os representantes dessa classe? Aqui, pessoal, nós encontramos o ouriço e a bolacha da praia. O ouriço do mar também é muito comum de ser encontrado. E como é o corpo desses animais? Bom, provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto um ouriço do mar. Eles são animais que apresentam o corpo cheio de espinhos e são encontrados normalmente perto de rochas. Muitas pessoas, pessoal, acabam pisando sem querer nesses animais e elas podem se machucar por causa desses espinhos. Os ouriços apresentam 5 dentes que ficam localizados aqui na parte inferior do corpo. E esses dentes são muito importantes para raspar as algas que ficam em rochas. Os ouriços são animais que se alimentam de pequenos invertebrados e também de algas. Continuando, existe também a classe Holoturodeia. Nessa classe, pessoal, nós encontramos os pepinos do mar. Mas que animais são esses? Bom, os pepinos do mar apresentam um corpo alongado, semelhante a um pepino. Eles não apresentam braços e vivem em quase todos os oceanos do mundo. São encontrados geralmente em águas rasas. Curiosamente, pessoal, esses animais são coletados para a fabricação de vários produtos, como, por exemplo, produtos medicinais, shampoo, pasta de dente. E na China, comer o pepino do mar é uma coisa muito comum.
Mas qual que é o problema disso tudo? Bom, os pepinos do mar são animais ameaçados de extinção. Em várias partes do mundo, a população de pepinos do mar diminuiu. Uma outra classe dos equinodermos é a classe Crinoideia. Nessa classe, nós encontramos animais com um corpo em forma de taça. Mas que animais são esses? Esses animais são os lírios do mar. Os lírios do mar apresentam o corpo em forma de taça e normalmente eles ficam fixos no fundo do oceano ou então em rochas. Eles apresentam vários prolongamentos que parecem plumas. Esses prolongamentos são muito longos e flexíveis. E por causa desses prolongamentos, esses animais são muito semelhantes a uma flor, que é o lírio. E é por isso que eles são chamados de lírios do mar. Os lírios do mar, pessoal, são animais que podem ser encontrados em quase todos os oceanos. São animais muito comuns e estão aqui representados. E para fechar essa aula, a última classe de equinodermos que quero falar é a classe Ophiurodeia. Essa classe, pessoal, é a maior classe dos equinodermas. E quem faz parte dela? Nessa classe, pessoal, nós encontramos as serpentes do mar. Mas que animais são esses? Bom, as serpentes do mar são animais que apresentam o corpo achatado e vários braços flexíveis. Esses braços ficam unidos a um disco central. E pela presença desses braços, as serpentes do mar são muito confundidas com as estrelas, mas são animais muito diferentes. Nas estrelas do mar não existe esse disco central que está aqui representado. E recobrindo todo o corpo aqui da serpente do mar existem vários espinhos. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos começar com os sistemas fisiológicos dos equinodermos e vamos falar sobre o sistema ambulacral. Hoje vamos falar sobre o sistema ambulacral dos equinodermos. Vocês sabem o que é isso? Bom, pessoal, esse sistema é um sistema muito especial porque ele é exclusivo dos equinodermos e ele é também chamado de sistema hidrovascular. Nessa aula nós vamos entender como ele funciona. Aqui, pelo nome, vocês já podem imaginar que é um sistema que funciona à base de água, por causa do nome aqui, hidro. Então, na verdade, esse sistema é um conjunto de vários tubos e bolsas que ficam cheios de água do mar. E esses tubos e bolsas se comunicam com os pés ambulacrais. Mas o que é isso? Bom, antes de falar do sistema ambulacral, vamos entender aqui os pés ambulacrais. Já desenhei uma estrela do mar, que é o representante típico dos equinodermos. Ao longo de todo o corpo da estrela, nós encontramos os pés ambulacrais. Já desenhei aqui 2 pés ambulacrais. Esses pés, pessoal, na verdade são pés tubulares e são muito flexíveis. E eles se comunicam com o sistema ambulacral. Então, vamos entender esse sistema. Bom, no corpo dos equinodermos existe uma placa perfurada. Essa placa, pessoal, é como se fosse um crivo de um chuveiro e ela recebe um nome muito especial. Mas como que ela é chamada? Ela é chamada de madreporito e é por ela que a água vai entrar. Do madreporito sai uma espécie de ducto. Esses ductos formam um canal aqui na região central do corpo da estrela. Este canal mais central aqui é chamado de canal circular. Então, nós temos aqui o canal circular. E o que vocês acham que sai desse canal? Bom, deste canal existem vários outros ductos que vão percorrendo aqui todo o corpo da estrela. Como a estrela do mar apresenta 5 pernas, existem aqui 5 ductos que vão percorrendo internamente o corpo desse animal. Esses ductos também recebem um nome e são chamados de canal radial.
Bom, além disso, em cada canal radial existem aqui várias ampolas. Essas ampolas, pessoal, ficam ligadas aos pés ambulacrais, que estão projetados aqui para fora do corpo do animal. Então, de verde aqui, nós temos as ampolas. Todo esse sistema nós chamamos de sistema ambulacral. Mas o que ele faz? Bom, o sistema ambulacral é responsável pela locomoção dos equinodermos, fixação no substrato, captura de presas. Mas como que ele funciona? Então, como eu já falei, a água do mar entra através do madreporito. Essa água vai percorrer todo esse sistema de túbulos. Vai passar aqui pelo canal circular até chegar no canal radial. Quando a água passa aqui para as ampolas, acontece um aumento de pressão. As ampolas, pessoal, então ficam espremidas e elas enviam a água para os pés ambulacrais. Os pés ambulacrais, por sua vez, ficam mais rígidos e podem aderir em objetos. Aqui, na pontinha do pé ambulacral, existe uma ventosa. E essas ventosas são muito importantes para a adesão do animal. E quando a musculatura do pé se contrai, o que vocês acham que acontece? Agora acontece o contrário. A água que estava aqui acumulada nos pés ambulacrais volta para a ampola. O pé fica flácido e acaba soltando a ventosa. Então, pessoal, muita atenção. Esse mecanismo permite que os pés ambulacrais se estendam e projetem as ventosas e também se contraiam. E isso vai permitir a locomoção e fixação dos equinodermos. E tudo isso graças à presença da água que circula aqui por meio desses túbulos. Então, pessoal, terminamos por aqui. Nós vamos falar sobre a reprodução. Vocês sabem como os equinodermos se reproduzem? Bom, hoje vamos ver isso. Então, desenhei aqui 2 ouriços do mar. E vamos ver como ocorre a reprodução desses animais. Os equinodermos, pessoal, são animais dioicos. E isso significa o que mesmo? Que existe um representante masculino e outro feminino. Aqui, no animal masculino, nós encontramos as gônadas, que neste caso são os testículos. Os testículos são responsáveis por produzir os espermatozoides. E por outro lado, nas fêmeas, nós encontramos os ovários, que são as gônadas responsáveis por produzir os óvulos. As gônadas, pessoal, tanto a masculina como a feminina, ficam localizadas dentro da cavidade do celoma. Relembrando, o celoma é aquela cavidade cheia de líquido e ele abriga os testículos e o ovário. Mas e aí? Como que acontece a fecundação? Bom, após a produção, os gametas são liberados no meio ambiente, tanto o gameta masculino como o gameta feminino. A fecundação vai acontecer fora do corpo do animal. E essa fecundação nós chamamos de fecundação externa. Após a união dos gametas, vai acontecer a formação do zigoto, que está aqui representado. Esse zigoto, pessoal, com o tempo vai se desenvolver. E aqui vai acontecer a formação de uma larva. Muita atenção, pessoal, porque os equinodermos passam por um estágio larval durante o desenvolvimento. A quantidade de estágios larvais pode variar, dependendo da espécie. Por exemplo, os ouriços passam apenas por uma fase de larva. E essa larva recebe um nome especial. E qual é esse nome? Bom, pessoal, a larva do ouriço é chamada de larva plúteo. E aí, muita atenção, essa larva apresenta uma simetria bilateral. E o que isso significa mesmo? Significa que nós conseguimos cortar essa larva em 2 metades iguais. E essa característica, pessoal, é muito importante,
porque a presença da simetria bilateral nas larvas dos equinodermos faz com que esses animais sejam próximos evolutivamente dos cordados. Nós vamos ver melhor isso na próxima aula. Só quero adiantar que a simetria bilateral nas larvas, além da presença do endoesqueleto e o fato dos equinodermos serem deuterostômios, fazem com que eles sejam muito próximos aos cordados. Então, voltando aqui, se existe larva, nós falamos que esse desenvolvimento é do tipo indireto. Nas estrelas do mar, pessoal, acontece 2 estágios larvais. Existe uma larva que é chamada de bipinária, que depois se desenvolve em uma outra larva, que é a brachiolária. Essas larvas vão então se desenvolver, formando os indivíduos adultos. E para terminar, só quero falar aqui sobre a capacidade de regeneração dos equinodermos. Os equinodermos, pessoal, apresentam alta capacidade de regeneração. Por exemplo, se uma estrela do mar, que já está aqui representada, perde um dos seus braços, com o tempo ela consegue regenerar toda essa estrutura. Da mesma forma que os ouriços do mar também conseguem regenerar todos os seus espinhos. Terminamos por aqui. Terminamos por aqui, galera. Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham aproveitado o conteúdo que foi passado dessa maneira, bem visual e explicativa. Se vocês não pegaram alguma parte, voltem, revejam, aproveitem que realmente isso é possível, né? Com as videoaulas. Aqui eu deixo os exercícios que vocês devem fazer, tá? Na página 70, o número 9. Na página 71, número 11, somente a letra A, tá, gente? Por que que eu seleciono os exercícios e indico o que deve ser feito? Só a letra A ou o número tal tem que pular. Porque eu faço uma triagem também antes e vejo que alguns, às vezes, não condizem muito com o conteúdo que foi abordado, ou podem confundir vocês em alguma coisa, ou levam o foco para outro lugar. Então, assim, por isso que eu seleciono os exercícios que vocês devem fazer, tá bom? Só para deixar isso também bem claro aqui. Então, voltando. Página 70, o número 9. Página 71, número 11, somente a letra A. Número 12 e número 13, ok? Então, hoje não tem charge, né? Já foram muitas informações, muita coisa. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Espero que realmente vocês tenham aproveitado e gostado. E até a próxima. Bons estudos!